Boa tarde, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando o meu trabalho. Eu sou a Sofia, do campus Apucarana, e minha professora orientadora é a Caroline Casagrande Cipoli. O trabalho fala sobre a extração de compostos bioativos do gengibre por ultrassom, assim como a análise de sua ação antioxidante realizada no ano de 2021 e 2022. Sabemos que o Brasil é reconhecido mundialmente pela sua maior biodiversidade, sendo aqui encontradas a cura para diversas efemeridades. Sabemos também que as células do organismo humano necessitam de oxigênio para converter os nutrientes absorvidos pelos alimentos em energia. No entanto, nesse processo são liberadas moléculas de radicais livres, sendo agentes oxidantes, podendo gerar mutações no nosso corpo, como é o exemplo do câncer. Dessa forma, o gengibre, quando visto como uma planta com potencial fitoterápico, possui compostos ativos com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antitumorais. Essas atividades estão atreladas à presença de compostos bioativos como terpenos e compostos fenólicos. A extração desses compostos pode ser realizada de diversas maneiras, podendo destacar a por ultrassom e por solvente. Os testes mais utilizados para avaliação dessa ação antioxidante são as de sequestro radical livre DPPH e a BTS, uma vez que com o auxílio de um espectrofotômetro é possível monitorar a diminuição da absorvância ao longo do experimento. Além de encontrar a melhor condição de extração, teve-se como objetivo avaliar a ação antioxidante dos compostos bioativos do gengibre, assim como o método de extração. O primeiro passo da metodologia foi o preparo das amostras, como indicado no fluxograma presente no slide. Para a extração, Erlenmeyers foram utilizados, onde as quantidades de compostos foram adicionadas conforme indicadas as proporções no slide. Em seguida, os recipientes foram encaminhados para a ultrassom, respeitando as temperaturas e os tempos escolhidos. Após foi feita uma filtração e todos os volumes foram ajustados com etanol em um balão de 50 ml. Por fim, as amostras foram armazenadas sob refrigeração em frascos âmbar. Para a determinação da ação antioxidante com sequestro de radical DPPH, primeiramente foi feita a solução de DPPH, conforme mostrado no slide. Em seguida, as amostras foram encaminhadas para o espectrofotômetro UV20, onde seguiu-se cada etapa e proporção indicada no slide. As leituras do espectrofotômetro foram feitas no comprimento de onda apresentado e após o repouso de 30 minutos. Já para análise de sequestro de radical ABTS, primeiramente foram feitas as seguintes soluções de persulfato de potássio e ABTS, seguindo as especificações presentes no slide. Tendo as duas soluções anteriores prontas, foi possível preparar a solução de radical ABTS. Por fim, essa foi usada para preparar a solução de radical, que seria utilizada na leitura no espectro, a qual teria que ser usada no mesmo dia e com absorvância próxima a 0,7. Em seguida, as amostras foram encaminhadas para um espectrofotômetro, onde seguiu-se cada etapa e proporção indicada no slide. As leituras no espectro foram feitas no comprimento de onda indicado e após o repouso de 6 minutos. A atividade antioxidante obtida nos dois testes foi calculada em porcentagem por inibição do controle, conforme mostra a equação no slide. Para análise de fenólicos totais, as replicatas foram preparadas da seguinte maneira. Cada amostra recebeu 2 brancos, sendo que cada um foi preparado conforme mostrado no slide. Após o preparo das soluções, todas foram agitadas e colocadas em repouso, centrifugadas e lidas no espectrofotômetro no seguinte comprimento de onda. Para análise de flavonoides totais, as replicatas e o branco foram preparadas da seguinte maneira. Todos os recipientes foram agitados e colocados em repouso e após lidos no espectrofotômetro no seguinte comprimento de onda. A análise estatística foi feita pela análise de variância ANOVA, utilizando 4 amostras, e pelo teste Tuck com P menor que 0,05, ou seja, os valores de P são menores que o nível de significância adotado. Por fim, como resultado, nós tivemos que as variáveis de tempo e temperatura foram analisadas e para encontrar a melhor condição de extração foram feitos os testes de sequestro de radical DPPH e ABTS e analisados posteriormente estatisticamente. Dessa forma, para os testes da BTS, a maior porcentagem de inibição foi a de condição de 20 graus Celsius e 45 minutos, já para o DPPH a maior porcentagem foi na condição de 70 graus Celsius e 45 minutos, conforme destacado no slide. Os valores experimentais, quando comparados com a literatura, mostraram valores superiores. Esse fator pode ser explicado pelo método de extração, que o da literatura era pelo shaker e no presente trabalho pelo ultrassom. Além disso, a quantidade de amostra aplicada nos testes também pode gerar essa diferença, assim como as condições de cultivo de cada amostra analisada. O teor de fenóis totais é determinado pela comparação da interpolação da absorvância das amostras com uma curva padrão de um composto conhecido. No caso dos fenólicos totais, a curva padrão foi construída com ácido gálico. O valor experimental encontrado está apresentado no seguinte slide, assim como o valor encontrado na literatura. No caso dos flavonoides totais, a curva padrão foi constituída com quercetina e o valor experimental encontrado está apresentado no seguinte slide, assim como o valor encontrado na literatura. A diferença na quantidade de fenólicos e flavonoides totais pode estar relacionada ao método de extração e também com as condições de cultivo, origem geográfica, condição de colheita, armazenamento e processamento. Concluindo, então, a partir dos resultados, foi possível perceber que o método de extração escolhido foi eficiente para a extração dos compostos bioativos presentes no gengibre, concluindo também que a melhor condição de extração foi a de 70 graus Celsius e 45 minutos, isso pela análise de redução de radicais de PPH e ABTS, e como meio de comprovar a eficiência da extração e a avaliação de fenóis e flavonoides totais foi realizada, indicando que o gengibre possui potencial na sua aplicação em fármacos. Gostaria de agradecer pela atenção, pela oportunidade que o TFPR me proporcionou, às professoras Caroline e Rúbia e ao Laboratório Multiusuário de Apucarana. E aqui estão as nossas referências.